Fala, galera, sejam todos bem-vindos a essa sala de podcast, ou Sala Nerd, né? Finalmente tiramos esse projeto fantástico aí do papel e a gente espera estar com vocês por muitas vezes aqui. Sejam todos bem-vindos a essa sala fantástica. Nós vamos tratar de assuntos nerdísticos. Cara, o que tem pra gente falar é coisas que vão realmente mexer com vocês, muita nostalgia. Vamos falar de filmes, séries, animes, desenhos, tudo aquilo que envolve esse mundo que a gente tanto ama. Essa galera que curte tudo isso daí vai estar sendo recebida na nossa sala todos esses episódios que nós vamos estar com vocês, tá bem? Esse é um episódio que nós estamos estreando e para estrear nós vamos estrear com primeira classe, recebendo convidados de luxo. Claro, a gente não podia deixar de receber uma galera que entende do assunto que nós vamos falar hoje. Sabe sobre o quê? Cinema, cara. Sétima arte. Quem não gosta de assistir um filminho? O mundo que a gente está indo aí, sendo dominado pelos streamings, pelas Netflix, pelos Prime Videos da vida. Quem não gosta de sair de casa, sentar lá, assistir o seu cineminha, o seu filmezinho, ou então, tradicionalmente, como um dos nossos convidados tem aqui, assistir um DVD, um piratão. A gente está recebendo aqui hoje Wesley e Pablo. Sejam bem-vindos aí à nossa Sala Nerd. Obrigado, Rafa. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo aí. É a galera que domina o que fala, velho. Eles falam com propriedade aí. Você já entregou o DVD, Eu né, já entreguei o DVD, cara. Como é que é essa história de DVD, Pablo? Eu parei já, tá? Eu parei com minha coleção, mas eu colecionei durante muito tempo DVD. Mas você acha DVD ainda pra comprar? Não procuro mais sair dessa vida. Eu superei DVD, mas não acha também, né? Não acha. As lojas daqui da cidade que vendiam estão parando de vender. Um protesto que eu tinha antes, agora não tem mais. Mas eu me rendi aos streamings, cara. É outro conforto, Teve né? que se render aos streams. Mas parou de ir no cinema por causa disso? Jamais, cara. Que isso. Fala isso não, velho. Eu vou bater na madeira aqui. Enquanto a gente tiver. E o Wesley também. E o Wesley entende pouco também de filme, né? Só um pouquinho. Eu ando com o Pablo aqui pra ver se eu aprendo um pouquinho. Tô tentando. Tá tentando me ensinar, fazer umas palestrinhas dele. Faça o melhor. Tá. Cara, é muito massa, né? Porque, assim, a gente vê a evolução das coisas. A gente falou de DVD. A gente vê a evolução das coisas, de como que o rumo que foi caminhando, né? A história do cinema em si, a forma que ela foi evoluindo com o tempo e aonde chegou, que hoje a galera, muita gente troca essa parte do deslocamento, de ir, troca a experiência de ir no cinema para poder esperar chegar no streaming. Às vezes são coisas que tem que comprar e às vezes são coisas que baixam no pirata mesmo. Às vezes não tem opção. Né? Mas por que vocês acham que a galera tá deixando assim de ir? Cara, eu falando com propriedade disso, também deixo de ver alguns filmes no cinema. Até porque é muito prático, cara. Hoje em dia é muito prático você ver o filme em casa, no celular, com seu conforto, sem pagar um valor muito alto. Então, assim, tem algumas experiências que eu entendo perfeitamente a galera ver em casa. E algumas, como a gente vai falar hoje, é de cinema. Não que essas obras que você vê em casa não seriam boas no cinema. Também seria. Mas eu entendo a galera que opta por ver em casa. Opta por esperar, sabe? Porque, cara, é muita opção hoje em dia. Eu acho também que tem essa coisa do... A galera hoje em dia tá muito antenada e muito conectada com as pessoas que fazem crítica e também veem as notas, eles estão dando muita importância nisso. Então, eu acho que o senso crítico, ele aumentou, né? Por causa dessa conexão que a gente tem com as pessoas que têm tem uma opinião mais técnica, né? Quando a gente fala sobre crítico. Sim. E aí, eu acho que isso influencia muito em como as pessoas vão direcionar agora seu dinheiro, né? Ou elas vão para o cinema, elas vão para o streaming. Porque, às vezes, a pessoa vê que realmente não vale a pena, né, velho? Tipo, alguns filmes perdeu o tempo dela de ir lá. Então, acho que isso tem influenciado bastante. Influencia, cara. Cinema é caro, né? Né? E aqui, onde a gente mora, não é tão caro quanto é em algumas cidades. Então, você tem que escolher. É um rolê. Você sai de casa, você vai ter alguns gastos. Então, assim, que bom que a gente tem essa opção, né? De ver mais filmes. Porque você falou do DVD, não tinha streaming antes. E eu sempre fui muito leigo com torrent. Eu fui entender de torrent quando já tinha streaming. E eu só conseguia ver comprado, cara. Então, eu comprava pra ver filme mesmo. Eu não sabia baixar.
É. Sim, sim. Eu acho que uma coisa também é isso que, tipo, como as pessoas, elas têm mais... Antigamente não tinha tanto YouTube para falar dos filmes, então o marketing, ele vendia muito, né? Ele fazia as pessoas irem para descobrir. E hoje em dia, a gente, às vezes... Os trailers também, hoje em A gente dia... é bombardeado, né? É bombardeado, cara. Produções. Cara, eu via trailers que estão saindo... Até acompanho o Gaveta, né? Ele faz algumas críticas nas questões de edição e tal. E ele mesmo zoa isso, que, tipo, eles fazem um trailer dentro de um trailer, cara. Tem um teaser no início teaser pra iniciar um trailer. Você já viu, né? Você Sim, já. Teaser no início, isso me deixa muito... Cara, velho, entendo isso. sabe? É muito agressivo hoje em dia, sabe? Pra te fisgar, né? Mas vocês acham que enfraquece um pouco? Porque, assim, a bilheteria é medida ainda pela galera que vai no cinema, correto? Ou como é que... Ou mudou alguma coisa igual na indústria musical? Que antes era a quantidade de discos que eram vendidos, aí a pessoa era premiada lá, o artista, né, era premiado com um disco de ouro, disco platina. Hoje são visualizações no Spotify, no Deezer, no YouTube. Vocês acham que enfraqueceu um pouco a galera que trabalha com isso? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo criar melhor a pergunta. Vocês acham que enfraqueceu um pouco a galera envolvida nessa parte? Tipo assim, não são muitas pessoas, mas que estão indo aí assistir o cinema, ir ao cinema, pegar o carro, pegar um Uber, pagar estacionamento e assistir o filme ali. Enfraqueceu um pouco a indústria do cinema ou não? O que vocês acham disso? Eu acho que a questão da tecnologia, ela tem... Eu acho que ela era uma coisa muito reservada. Só que agora, ela já está dentro de casa, assim. Então, as pessoas estão tendo uma experiência imersiva tão grande, tecnológica, dentro de casa, né? Agora, as pessoas têm TVs agora, sabe? Com qualidades absurdas, assim. Então, as pessoas estão montando seus próprios cinemas dentro de casa, né? Particulares. E acho que eles não veem tanto interesse nessa experiência. Eu acho que virou uma coisa de nicho, assim. Um pouco triste, né? Mas eu não acho que acabou tudo. Eu acho que a indústria ela tá tentando se renovar sempre, né? Elas eram uma indústria que batia muito no serviço de streaming e agora já está aceitando mais, né? O Oscar é até bem interessante falar, porque o Oscar desse ano foi o único ano que eu acho que eu consegui ver todos os filmes, menos um. Por opção. Todos indicados a melhor filme. Todos indicados a melhores filmes. Qual filme foi? Tem também os de animação, isso também, Maestro. que é pessoal. O Maestro? O único que foi um Maestro. A gente escolheu, né? Não ter essa experiência. Né? Ah, é? Na verdade, o Pablo não quis e eu falei assim, também não vou ver, não. Mas depois eu lembrei. Eu queria ter assistido. Eu devo ver depois também. Mas na correria, né? A gente optou por alguns mas enfim, foi a primeira vez assim que eu pessoalmente consegui ver todos os filmes do Oscar. Então, e esse negócio de vou ver os filmes do Oscar, né? Antes do Oscar, vira quase promessa, né? De eu vou colocar o shape. É quase isso. Nunca vai acontecer. Só que, por incrível que pareça, deu. E, assim, quando a gente para olhar, tipo, a indústria de Hollywood ajudou bastante. Porque muitos desses filmes já estavam disponíveis antes nos serviços de streaming. Igual o American Fiction, teve o American Fiction. Teve alguns que já estavam disponíveis no stream, né, Pablo? O Maestro da Netflix. O Maestro já é da American Netflix. Fiction, ele entrou na Amazon, mas ele entrou um pouquinho antes, né? Então seguraram o lançamento dele para estar próximo da premiação. A Barbie também. Barbie estava na HBO. Já estava na HBO, né? Mas era um lançamento um pouco mais antigo. E os cinemas, isso tem que destacar aqui, principalmente para a galera aí que critica o Ibcinema. Eu também critico, mas enfim, eles trouxeram os filmes do Oscar, estão de parabéns aí. Salve de palma para eles. Né? Porque eles trouxeram muito os filmes indicados. Então, eles trouxeram a Anatomia da Queda, né, Pablo? Eles trouxeram Pobres Criaturas, Zona de Interesse. Acho que foram esses os últimos. Teve um outro. O Mal que Nos Habita. Só que o Pablo sabe falar melhor, porque ele é espanhol. Como é que é, Pablo? Quando acecha la maldade. Mas esses filmes em si, eles sofreram algum impacto
dessa greve dos roteiristas, o andamento deles, porque teve uma greve recente aí, né, dos roteiristas sim. e dos atores também, que envolveram todo mundo aí. Eles sofreram algum impacto ou essas obras já estavam concluídas e não afetou nada? Algumas já estavam em andamento, Eu né? acho que praticamente todas estavam concluídas, cara. Porque O grande vencedor, Oppenheimer, né, por exemplo. Oppenheimer, eles foram lançados ao longo de 2023. E aí esses filmes sempre ficam prontos com certa antecedência, né? Pra entrar em fase de pós-produção e depois divulgação. Então, acho que não afetou, mas ou se afetou, eles rebolaram e deram um jeito em cima, porque os filmes são bons, assim. Todos que a gente viu são bons, né? Eu Cara, acho que gostou. teve uma coisa acho que impactou... Porque as pessoas que eram grandes, elas continuaram, né? Fazendo gravações, se não me engano. Teve os outros que pararam, né? Os que eram coadjuvantes, pessoas de papéis menores. Tanto que muitos atores grandes estavam ajudando financeiramente a bancar a greve, né? Que era importante também, né? Entra essa questão... É importante, cara. Entra a questão da IA agora, que está muito forte. Essa questão de IAs usando para fazer os roteiros, tirando alguns empregos. Aí entra essa coisa da adaptação de Hollywood agora, né? E a gente vê uma mensagem forte na questão de Hollywood, que vai ser agora essa questão financeira mesmo, né? A gente pode tocar nesse assunto depois aí, que é de orçamentos, né? Que entra na questão igual o Godzilla, que tá vindo aí, que já veio, né? Fez muito com pouco, né? Fez muito com pouco, cara. Cara, é absurdo, assim. Em comparação, né, com o orçamento de alguns filmes e o que eles entregam, o que o Godzilla fez é quase surreal, assim. Surreal. E aí o Oscar, a gente tem que parar para olhar que o Oscar não é uma premiação que valoriza uma questão artística, mas ele é uma coisa financeira. Ele tá querendo passar uma mensagem. Quando um filme ganha, eles estão tentando passar uma mensagem do que eles querem agora, né? Então, o Godzilla... mais um ano uma coisa quer dizer isso, né? Tipo, eles querem filmes mais baratos. Teve até um diretor que ele falou sobre isso. Ele falou assim... o custo-benefício, né? Isso, ele falou sobre... façam mais incentivos. Tipo assim, em lugar de fazer um filme grande, façam 10. Né? Porque é sobre isso. Como é que você descobre grandes talentos, né? O próprio Nolan, ele começou com um curta, né, velho? Um curta baratinho, assim. Ele tem um longa-metragem, acho que 99... Foi. Que eu assisti um tempo atrás, que é bem independente. É bem independente, mas é muito de bom. Pinga, cara. De pinga, mas você já viu que o cara tem a técnica, já tem alguns recursos narrativos que ele repete depois em praticamente todos os filmes dele. Mas o cara começa bem de baixo, né? Pra chegar nos orçamentos que ele vem depois. Sim. Então, eu acho que isso é legal, sabe? Tipo, você descobrir talentos, assim. Então, acho que Hollywood, ela tá tentando se renovar e acho que a questão financeira também tá pegando, assim. Muito. Eu acho que a gente entrou no tema aqui sobre ir para o cinema e eu acho que está entrando exatamente nessa questão, né? De financeiro mesmo. Você falou antes, né? E chegou nesse assunto aqui, sobre como isso poderia abalar o cinema. Cara, eu acho que a questão de ter vários streamings, né? Essa quantidade de produções que tem, né? E como as pessoas acabam deixando de ir ao cinema, cara, certamente abala. Só que existem algumas produções que elas ainda são de cinema. Né? E não é só porque o filme tem muito dinheiro, não. Mas tem produções com um certo tipo de elenco também, que ele parece que ele está num calibre de cinema. Então, o estúdio, acho que ele sabe que isso aqui vai render. Ou ele vai render para premiação depois, ou ele vai render muita grana. Então, tem produções que elas têm essa imagem de investimento do estúdio. Né? E os blockbusters, né, cara? Os blockbusters. Eu acho que é exatamente isso. É justamente eles estão né? querendo falar sobre alguns blockbusters. Sim, mas eu acho que podem ser mais baratos. Porque, por exemplo, o próprio Oppenheimer foi um filme que é um filme arte, um filme claramente pro cinema, ele quer ir pro Oscar. Difícil é um filme não comercial. Não comercial, ele virou horas, comercial, né? E cara. ele comercial, ele pegou um momento muito específico ali, né, com a Barbie. Exato. Deu até meio que uma disputa, né? Assim, teve. Qual que seria? E depois eles resolveram se unir. Cara, foram muito espertos. Teve uma mobilização bem grande pro cinema, né? Foi. E falando nisso, cara, o que tá acontecendo com os filmes de super-heróis, cara? Os filmes de heróis. Tomara que é uma Tenso, assim, filmes de heróis, cara, porque eles pegaram uma ascensão bem grande, uma época aí, eles praticamente dominaram. Por 10 anos eles dominaram tudo, cara. Não tinha filme que batesse de frente com eles.
Só que raramente você vê esses filmes disputando o Oscar. Sim. E são filmes que não chegam... Pô, a academia tem algum preconceito com esses filmes assim? Ou eles não têm a qualidade para chegar lá? O que vocês acham? Cara, eu diria que tem os dois. Tem alguns filmes que a academia tem preconceito mesmo. Eles são filmes mais de nicho. O terror sempre foi super escanteado. Raros filmes de terror foram indicados ao Oscar. Que sabe ganhar. Teve uns 2, assim, na história. São muito poucos. Digo, olho roteiro, sabe, ator, assim. Às vezes é efeito técnico, maquiagem, pode ser. Mas para as categorias principais é muito difícil. Então tem, cara. O super-herói, a gente percebe que tem. Mas ao mesmo tempo, e é uma das minhas críticas com a Marvel, tem um desgaste da fórmula, cara. E tem uma repetição de algo que nunca foi a cara do Oscar. Não que seja ruim, tá? Nem tudo que o Oscar... Se for, mesmo porque Batman, né, Cavaleiro das Trevas ganhou. Ele ganhou Oscars de melhor som, se eu não me engano. Mas ele merecia mais indicações, cara. Esse é um filme que merecia indicação ao melhor filme do ano, pelo menos. Esse foi um caso de ser esnobado. Mas depois dele, eu acho que, pra mim, não teve nenhum snob dos filmes que eu vi, assim. Eles até tentaram empurrar ali um Pantera Negra, fazer uma representatividade, encaixar ela ali. Mas dá retorno financeiro, né? Dá mais retorno financeiro do que essas outras foco, obras, né? ou não? Mas não é um foco, né? É porque eu acho que eles veem que isso não vai ser para sempre, sabe? Tipo, o público não vai querer isso para sempre. Então, tipo, eles falam assim, eles querem fazer um investimento no que é mais confiável, sabe? Eles são muito conservadores, assim. Por mais que dizem que agora o grupo que faz parte, né, dos que votam... Da academia, da né? academia mesmo de cinema. Ele tá se renovando. Está se renovando e está aumentando. Eles sempre falam tem que mais variado. eram homens velhos brancos. Há muito tempo. Então, tá renovando, né? Já eram velhos há muito tempo. Tanto que a gente agora a gente viu um filme asiático ganhando, sabe? Uma coisa impensável, velho. Cresceu bastante, né? Principalmente o mundo dos filmes, a indústria coreana, né, em si. Cresceu bastante, né? Com esses doramas aí, com os filmes que... O último que ganhou foi o Parasita, né? Foi o Parasita. Cresceu bastante, velho. Cresceu bastante mesmo. Eles estão tendo muito destaque e... O cinema dele sempre foi muito forte. É muito forte. Mas recebeu destaque mais recentemente mesmo. Com streamings, porque você entra em qualquer streaming tem uns dorama lá. Porque tem público. Sim. Eu não consumo, mas eu vejo que tem qualidade, tem público. Mas o cinema dele sempre foi forte, cara. Eles têm alguns filmes mais antigos que já receberam prêmios. É porque o Oscar, em si, ele é um retrato de um cinema muito americanizado, cara. Então, eles não têm uma visão, por mais que eles tenham essa pose de ser, né? E até com certa realidade nisso, de ser o maior prêmio da indústria, ele é do ponto de vista americano. Então, todo filme que vai para lá, que não é dito em inglês, né? Não é falado em inglês, ele é um filme estrangeiro. Ele entra num nicho específico. Dificilmente ele rompe essa barreira e vai para o melhor filme do ano. Entendeu? Mas o que acontece com a animação. Poucas animações são indicadas ao melhor filme do ano. Ele fica em melhor animação. Então, Toy Story 3 foi indicado a melhor filme do ano, entendeu? Junto com os live actions. Homem-Aranha, esse... O Spider-Man, o Aranha-Verso. O Aranha-Verso mesmo. Cara... Talvez coubesse, cara, a indicação. Porque eu lembro que a Bela e a Fera também foi indicado. Mas, assim, são alguns casos... como melhor filme? Melhor filme do ano. Rei Leão eu não sei se foi, mas Toy Story foi. Olha só. Rei Leão teve o caso, né? Eles estavam lá indicados, assim. Mas é muito difícil, cara. Mas, enfim, a questão é que o cinema que não é em inglês, se for até ali em Inglaterra, pode. Então, eles vêm com... Parece que vem com certo desdém. O Anatomia da Queda é um filme francês. Ele veio... Isso é um filme meio complicado, cara. Porque, não sei se tá ligado, a França não quis registrar ele como um concorrente. Mas dizem que eles esqueceram, passaram do prazo de registro, foi o que falaram, né? E aí, tanto que meio amador isso aí, né? Eles focaram num outro... Passar no prazo de registro. Eu acho que eles focaram num outro filme, mas que tinha menos chance, eu acho, pelo que as pessoas falaram, assim, em comparação pela repercussão do que o Anatomia de uma Queda, que foi indicado a melhor filme do ano. Ele ganhou o Palma de Ouro, se não me engano, o Globo de Ouro. Pois é, cara, assim, você tava jogando o melhor filme do ano, provavelmente eu ganharia o filme estrangeiro, né? Apesar de que o outro também tava, na zona de TV também tava. Porque é uma parada assim, esse lado dos filmes assim, eu acho que é meio que um pouco direcionado para um público. A grande massa em si, talvez não consuma tanto assim esse tipo de filme. Não é, o que eu quero dizer? Não é um filme que arrasta multidões para o cinema.
Entendeu? Ele Por isso que eu tô pode te ter um falando. orçamento muito alto, né? Porque Ele não vai ter é uma um bilheteria alta. filme de grandes orçamentos que tem uma fanbase assim, uma galera engajada naquilo, como foi em Barbie e Oppenheimer, talvez. Oppenheimer, muito por causa do conta da série, por conta do ator, que Sim. arrastou O muito, diretor muita galera, também, o né? diretor também, né, cara? Queria consumir Robert Downey coisas Jr. do Nolan, do Robert Downey Jr. É. Então, os grandes. O grande público, a grande massa, eu acho que o que empurra eles pro cinema são esses filmes fora do que Hollywood gosta de passar, talvez. Filmes de super-heróis, filmes blockbuster, né? Blockbuster. Que se considera. Mas eu acho que não é... Por mais que eu tenha citado que o Oscar em si, ele vai voltar para uma questão comercial, óbvio, né? Tudo vai ser no final uma questão comercial. Mas é uma questão da imagem, sabe? Eles querem prestar pela imagem deles. Então, é o que eles representam. Eles não querem ser estereotipados como filmes de heróis, por exemplo, né? Eles não querem ser blockbusters. Eles não querem ser um Bollywood. Eles não querem ser esses... Quer manter uma coisa mais que gourmet, vende. assim. Eles querem o status, né? Eles querem, tipo, o máximo do refinamento de ser considerado o cinema, né? Então, tinha até essa restrição de isolar algumas categorias para filmes estrangeiros, né? Igual a gente citou o Parasita, por exemplo, que era uma coisa impensável. Um filme não americano ganhando, sabe? Tipo, ali, no território americano. Um filme asiático, tipo... É difícil, né, cara? É impossível, cara, assim, você pensar, sabe, nessa possibilidade. mas a impressão que dá... Então, a impressão que dá quando eu vejo isso aí, parece que tá forçando para poder... para aquele... Nossa, aquele filme superou tudo. Pode ser também. Não deveria, mas não deveria ser, eu acho. Não deveria. Eu acho que aquele filme deveria ir pelos méritos que ele tem e não, tipo assim, nossa, que superação que foi ele chegar até lá. É a minha visão, assim. Eu acho que deveria igualizar esse jogo. Acho que os Estados Unidos meio que tenta articular algumas coisas aí nessa parte de cinema. Mas tem, cara. Eu acho que o Oscar tem muita política. Muito. E tem muito lobby das empresas que estão financiando os filmes. E isso não é o que eles escondem, não. Tem lobby, eles fazem campanha, mandam presentinho para casa dos votantes e tal. Então, assim, quando a gente assiste o Oscar, né? A gente não espera uma competição, que já é um pouco estranha, né? Uma competição... Fala mais perto do microfone. Ah, tá. É uma competição... Já é estranho fazer uma competição entre obras artísticas, com pontos de vista tão diferentes sobre temas diferentes. Já é muito estranho isso. Então, assim, quem ganha, quem perde, cara, aquilo ali é só uma vitrine, sabe? Pra juntar a galera, pra dar uma visibilidade e tal. Pra Hollywood, pra celebridades. Pro Will Smith dar um tapão lá. Dar um tapão, né, cara? Cara, foi a coisa mais emocionante que eu já vi no Eu tava vendo ao vivo, cara. Você viu ao vivo? Eu vi depois. Eu achei que era combinado quando eu vi. Eu realmente achei que ele loucura, tinha né, fingido. velho? Depois quando começou a falar palavrão, eu falei, pô, palavrão não entra aqui no Que Oscar. loucura, cara. Que doido. Mas enfim, cara, o Oscar, ele é uma vitrine. E ele tem muita política. O que é interessante de acompanhar o Oscar é realmente para poder ver esses filmes que talvez a gente não chegasse, que talvez não viriam pro cinema, ou que talvez brotasse no stream e ficasse lá escondido, sabe? O Oscar acaba sendo uma vitrine para alguns filmes. E tem filmes muito interessantes lá, cara. Bom. Então, assim, tudo bem colocar um filme de super-herói lá, se ele merecer, tudo bem. Mas esse filme já tem prestígio, sabe? Mas qual o filme de super-herói que tá no coração do Pablo? O Batman Cavaleiro das Trevas, esse merecia, tá? Algum Oscar, não sei qual. Merecia. Ator coadjuvante ganhou, pô. Né? Ah, é um verdade. prêmio principal, assim. Até esqueci dele aqui. E... Os melhores? Homem-Aranha 2, né? Esse Aranha Verso. São os melhores. Os últimos são bons, cara. Mas acho que falta identidade nos últimos filmes de super-herói. Ficou uma fórmula meio engessada, né? A Marvel cansou um pouco, né? Na fórmula. Mas são filmes bons, entendeu? Cara, eu sempre falava complicado. com o Pablo desde a época. Mesmo quando eu gostava mais, né? Então, Nossa, o Pablo era muito fascinado, cara. Eu sempre falava com ele, pra mim, filmes da Marvel são descartáveis. Tipo, eu assisti uma vez e eu não sentia vontade de reassistir. Tem alguns, né? Por exemplo, Soldado Invernal, Guardião 1, né? Guardiões da Galáxia 1. São filmes que dá vontade de rever.
Agora... Que são esses que têm identidade. Eles têm identidade, cara. É. E aí os outros não, cara. Os outros é aquela coisa do momento, assim. Você tá lá. Mas era isso que acontecia comigo. Eu tava acompanhando os filmes. Eu não revia o Thor 1. É pela mobilização que fazia para legal, o cinema, cara. Foi a galera muito legal. parecia que arrastava. Tinha gente que não aquele conhecia efeito- alguns personagens, alguns heróis, passou a conhecer a partir dali, né? Cara, Eu passei, cara. eu conheci acho de que- vista, eu acho assim, que- sabe? Mas eu passei a realmente acompanhar um pouquinho deles ali. Eu acho que eles Foi legal. tentaram... Eu acho que eles têm... Essa época do cinema, eu tento vincular ela quase com a TV, quando as pessoas assistiam Lost, ou Game of Thrones, cara. Foi um movimento. Foi um né? Ele movimento, movimentou a assim, indústria. sabe? Isso é muito interessante. Era uma cara. coisa tipo cinema, tá? Não é DVD em casa. Isso aqui só vale a pena ir no cinema. Então, era essa coisa, cara. Você tem que estar lá no momento pra você ver o Capitão América pegando um martelo. Cara, se você não tava... Foi uma Você ficou de experiência, fora, né? foi uma Ficou de experiência fora. única, né? E foi uma experiência. Porque cara, foi bem movimentou. legal. Porque, assim, aí a minha opinião é a seguinte: eu acho que eles erraram quando começou a embolar coisa demais. Lançar 5 filmes no ano e mais 4 séries no meio disso aí. Cara, não tem como você acompanhar eles moram tudo muito perto do sol, e né, seguir cara? tudo, cara. É difícil. Você se perde no meio. Você só consegue entender um filme se você assistir outros 5. Cara, é meio que né? louco isso daí. Não, isso aí que você falou, eu vejo pessoas que eu conheço, tipo, não são pessoas que ficam nessa da cultura pop, assim, tão forte. E aí, quando você fala, eu vou assistir o filme e tal, a pessoa, é legal? Você, legal. A pessoa fica tipo, mas eu vou ter que... Mas é do quê? Eu falo assim, é da série tal. Ele falou assim, então eu vou ter que ver a série? Assim, aí, eu falo assim, aí a pessoa já desanima, cara. Então, eu acho que foi uma faca de 2 gumes, assim, cara. Eles continuam no pé, né? É uma coisa que eu acho que Faca de aconteceu. 2 gumes, eu ainda acho Tem que eles ainda eles teriam uma estavam. vantagem ainda. É uma coisa que eu acho que aconteceu, sabe com o quê? Com a cópia barata de Star Wars. Eu fiquei todo o tempo esperando pra falar isso. Duna. E falou, né? Ele falou no final da sessão, né? Olha, pra você ver, E eu cara. caí no bait do cara. Olha, Cara, pra você ver o que a gente vai ver. O cara nos convida, Pablo, para falar isso de Duna. Vai embora logo, cara. Bora Esqueça essa conversa. Coloca as imagens aí. Cara, Duna. E aí, velho? Saiu então Duna parte 2. Saiu. É. Sorte a parte 2 de 3 partes, né? Tem que ter uma terceira, cara. Deve ser cedo. Não tá confirmado ainda. Mas tem, de acordo com os livros, de acordo com a história, tem muito material ainda pra poder fazer muitos filmes ainda, né? Ou não? Tomara que só mais um. Só mais um, fecha bonitinho. Só mais um. Os primeiros 2 filmes, eles adaptam o primeiro livro, cada um a metade dele, e aí o terceiro filme seria o segundo livro. Que ele funciona melhor, né? Pra fechar o arco do protagonista e tal. A partir disso É um ele vai epílogo, embora, assim, assim, cara. cara. Mas no o final. cara que não leu o livro, que não conhecia a história, só acompanha pelo cinema, ele fica meio perdido ou dá pra ir? Você pode falar como é que foi essa experiência? Deu pra pegar? Não, deu pra pegar. Eu Deu vou pra dizer, pegar. aqui Talvez. vou dizer aqui a minha opinião sobre esse filme. Eu, como nerd, tá ligado? Eu achei esse filme uma merda. Eu não gostei. Essa diretora aí, a Denise Villeneuve, vacilou demais, tá ligado? O livro é bem melhor, tá ligado? Brincadeira, gente. Eu amei, velho. Cara, esteticamente eu gostei do filme. Eu gostei da fotografia do filme, eu gostei do desenvolvimento dos personagens. Eu gostei do andamento que foi. Ele não teve um desfecho, ficou em aberto. Mas, de modo geral, assim, não como fã de Duna, mas eu sinceramente, eu tive que realmente, foi uma brincadeira, assim, mas eu tive meio que uma impressão de um pouco de Star Wars ali, cara. Sim. Porque parece que foi... O diretor fez um filme... vocês não vão deixar eu fazer Star Wars? Não, então eu vou fazer o meu próprio Star Wars. Pronto, aí. Essa questão. Tem um desse aí na Netflix, do Zack Snyder, viu? É? Vê lá pra você ver o que é. Aí, dá uma conversa aí. Mas, cara, isso daí, Rafa, que você fala do Star Wars, gerou uma polêmicazinha, um rebuliço sobre isso. Mas é porque existem umas semelhanças, mas a gente tem que lembrar que o Duna, do Frank Herbert, ele foi escrito em 65. E Star Wars ele começou a ser concedido em 70 e lançou em 77. Então, assim, foi mais de uma década antes, Duna já estava estabelecido. Tem
tem alguns relatos de algumas entrevistas com Frank Herbert citando exatamente sobre isso, questionando sobre as semelhanças que existiam entre o Star Wars com a obra dele, que ele era meio contraditório. Às vezes ele falava que não tinha nada a ver, teve outros momentos em que ele realmente falou que queria até, cogitou em processar o George Lucas na obra. O que foi? Nada. Ah, tá. Pode continuar. Mas ele até cogitou em processar ele pelas semelhanças que tinham, mas ele deixou, né? Tipo assim, ele não seguiu com isso. Ele queria até ter sido um pouco creditado e tal. Mas, assim, existem algumas semelhanças, né? Tem algumas. Tem a São questão inegáveis, né, cara? tem a questão, principalmente Tatooine, né? Que é o pilar, assim. Tatooine e Arrakis são semelhantes. É um lugar hostil, árido. Tem a questão dos 2 sóis em Tatooine e em Iduna existem as 2 luas. E tem também a questão de, por exemplo, os Tusken, que eles são um povo do deserto, né? Então, eles são iguaizinhos os personagens de Arrakis, né? São os Frame, né? Parece uma inspiração de algo meio Oriente Médio, né? Que tem em Duna. Sim, exatamente, como Oriente Médio. No Star Wars tem. Aí tem as outras questões, né, Pablo? Tipo, a voz, né? Que é a voz que os Jedi usam a é voz semelhante com é a mesma que as Bene Gesserits também usam. a força do Jedi, quer dizer, né? A força do Jedi. Rola um plágiozinho Tem aí. algumas, cara. Mas assim... rola um pouquinho de É plágio. impossível, cara, que Star Wars não tenha bebido dessa fonte. Porque quando Duna saiu... E ele fala que ele não leu, né? Ele bate o pé. Ele não assim leu como várias Duna. pessoas se copiaram, falam, cara, não tem como. Cara, não Em tem... alguns raros casos, cai o raio no mesmo lugar, assim. Mas, né, 2 vezes no mesmo lugar. Mas eu não acredito. É porque são algumas semelhanças. Ele não copiou a obra. Então, tudo bem o cara mandar esse caô aí, sabe? Tá bom, ninguém liga. É só um detalhe. É uma jornada do herói, assim. Então... do herói. Mas é muito difícil ele não ter se inspirado, cara. Porque quando Duna saiu, não tinha nada parecido com Duna. Entendeu? Ele é pra ficção científica, né? Como algumas pessoas costumam falar. O que Seus Anéis é pra fantasia, assim. Já tinha obras de ficção científica antes. Tinham vários livros. Mas não do jeito que Duna é. O que Duna propõe a fazer é uma criação de mundo completa. Ele cria um mundo em todas as camadas dele. Você mexe. O dele é absurdo. A grande Duna, ele traz uma crítica, né? Uma crítica social. Algumas, cara. Eu percebi no filme, assim... Eu percebi que ela tem um pouco de crítica social com respeito à luta pela sobrevivência. Cara, isso. Algumas estavam acontecendo no momento, né? Quando o Frank Herbert lançou, ele se inspirou em algumas coisas do mundo, né, que estava acontecendo e colocou lá, que é o que a ficção científica geralmente faz, né? Ele faz um retrato para fazer crítica da sociedade, a forma como a gente está vivendo e tudo mais. Ela quer falar do futuro, mas na verdade ela está falando exatamente sobre coisas do presente. Do presente. O Frank Herbert, ele era jornalista de guerra, gente. Então, assim, primeiramente, ele formulou Duna, ele criou Duna pós Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo estava quente ainda com essa questão da guerra. Ele ficou muito no Oriente Médio. Tanto que ele se inspirou quando ele estava sobre as dunas mesmo, né? E aí ele começou a formular as ideias. Os Frame, eles são claramente inspirados nos beduínos, né? Que é os beduítas, né? Que são o povo do deserto, são andarilhos, um povo meio cigano. Então, ele se inspirou claramente nessas questões. Então, tem muita crítica, principalmente sobre a questão do Messias, assim, Duna, que é fortíssimo, assim. Ele faz uma colocação sobre essas questões mercadológicas, faz uma crítica sobre a questão desse excesso, né, dessa adoração com a visão do Messias e... Cara, exploração de recursos, colonialismo e a questão do planeta, né? Em questão ecologia. De ecologia. Ele misturou muita coisa, cara. E nessa época, há alguns anos, já tinha isso iniciado, né? O conflito Estado de Israel com Palestina. Já era real isso lá. E ele usa um termo que é usado pelo Estado Islâmico. Que é muito forte, cara. Que é jihad. Ele usa o jihad no livro. No filme eles não usam. Seria, acho, um pouco delicado usar agora. Mas, mesmo assim, na época já incomodou algumas pessoas, mas ele usa isso. E isso está vinculado não com os vilões, mas com o arco do protagonista. O que ele tenta evitar e o que ele teme é que, na luta pela liberdade desse povo,
eles se tornem, em vez de oprimidos, eles se tornam opressores. E ele pode gerar um jihad. E imagina isso na época, que tinha acabado de estourar o conflito lá. E é uma guerra santa, é uma guerra ideológica, né? Porque... E isso, Pablo, desculpa interromper você, Não, mas isso é até uma coisa que é bom pontuar, porque eu vi... Quando foi saindo o filme, começou a ter várias críticas, né? As pessoas fazendo análise, fazendo suas resenhas. E uma delas que eu achava muito errado, eu achei bastante errado, foi essa questão, uma pessoa apontou falando assim, é muito interessante e sutil a maneira como o Paul ele vai transitando de um herói para um vilão. E assim, gente, o Paul não é um vilão. Ele tenta a todo custo evitar o jihad. Só que todos os caminhos que o Paul ele enxerga, porque no livro é até bem interessante, ele vê como se fossem estradas, cara, como se fosse uma estrada meio que como se fosse uma árvore, assim. E ele vai tocando esses caminhos e ele vai vendo até onde vai. Só que de todas as possibilidades que ele vê, ele tenta fazer a menos pior. Isso é até uma crítica que eu faço, que eu não gostei do filme, cara, no finalzinho, que é uma coisa que a gente pode abordar depois, se aprofundar um pouco. Mas, em resumo, assim, ele meio que abraça o jihad. E eu acho que essa impressão ficou ruim para as pessoas que assistiram, porque ficou parecendo que ela abraçou realmente essa coisa, né? Vou fazer uma guerra santa, vou me tornar um vilão, vou matar milhões de pessoas. Mas não é isso que ele é. Tanto que não é um spoiler, tá, gente? Mas, assim, no livro 2, ele até questiona... ele até fala com o próprio Stilgar, né? Que é o braço dele, o braço direito dele. E ele mostra... Que eu acho que é um dos poucos momentos que ele fala sobre a nossa época. Ele fala sobre o Hitler e fala sobre o Gengis Khan, se não me engano. E ele fala assim, ó, essas pessoas aqui mataram tanto. E aí ele fala assim, ok, são bons números, mas os seus são bem maiores, né? Porque ele colonizou planetas depois daquilo ali. E aí ele fala assim, não, cara, isso é horrível. Ele faz uma crítica, assim. Ele fala, não, isso não é certo. Pra gente ter uma dimensão, sabe? Do quão a adoração ao povo levou, sabe? Levou aquele mundo. E ele tenta evitar, cara, a todo custo, assim. Eu acho que eles simplificam no filme, mas fica claro que aquele é um caminho que ele não quer. Ele não é o vilão da história, mas ele é o vilão para a história de alguém. Porque quando ele ascende, se torna aquela figura, e o que ele vai causar depois, indiretamente, vai fazer com que ele seja o vilão da história de alguém. E eu acho que isso acontece na obra do livro e no filme, cara. Acontece, mas a gente não vê as coisas pelo ponto de vista de outros, a gente vê pela do Paul. Então a gente está ciente que ele não quer, sabe? É por isso que o filme simplifica um pouco, mas passa a ideia de exato. que é um caminho que ele não quer seguir, que é custoso para ele ter essa decisão, então, mas ele simplifica um pouco no final. Eu acho que o legal do que a gente está fazendo aqui é poder estimular as pessoas, se possível, a verem um livro, a lerem um livro, para às vezes não ter uma distorção, às vezes, do que talvez possa ter passado. Não que eu acho que o Villeneuve errou em tudo, né? Não. Ele deixa claro que o Paul tenta evitar isso ao longo do filme. Sim. Só que o finalzinho... Ele teve mais críticas. Eu fiquei um pouco mais encantado pelas escolhas pro filme. Galera, dá pra assistir o filme de boa. Dá pra assistir o filme de boa. Mas a recomendação é ler o livro. Quem puder, né? Ler o livro. E quem não vai ao cinema assistir. Ele é um livro desafiador, eu diria, para muitas pessoas. Especialmente para quem não costuma ler livros muito grandes. Ou livros que têm essa construção de mundo assim. É ver as pessoas já reclamando. Mas é um desafio que vai valer a pena, cara. Duna é muito difícil de adaptar. Quem lê vai conseguir entender. Isso é até bom a gente tocar um pouquinho nessa questão de adaptação, a gente voltar um pouquinho na história e ver como é que foi essa questão da adaptação de Duna. Eu acho que talvez as pessoas não saibam, mas assim, sempre foi uma guerra tentar adaptar Duna, é muito difícil. E aí a gente tem ali o primeiro filme oficial mesmo, foi o do David Lynch, né? Foi em 84, né, Pablo? Foi. Que ele lançou. E esse filme é polêmico, assim. Eu gosto, tem algumas coisas que eu gosto bastante. Toda adaptação é difícil, né, velho? É difícil você extrair, você conseguir extrair tudo que o autor
ele propôs na história, Sim. num livro, num roteiro, ou na história original dele, você conseguir traduzir aquilo para um filme. O que vocês acham dessas adaptações de cinema, assim, saindo um pouco do eixo do Duna, mas ainda nele? Mas o que vocês acham um pouco dessas adaptações que fazem de livros para filmes? O que vocês acham disso? Com as mudanças, né? As mudanças, né? Cara, o caso Duna, ainda finalizando ele é muito desafiador. Porque tem alguns conceitos que funcionam em literatura. Eles não são conceitos visuais. Então, eles são conceitos de você expressá-los na escrita mesmo. Então, Duna tem muitas passagens que são pensamento de personagem. E existem vários conceitos que não entraram no filme. Mesmo o filme se aprofundando em alguns que eu achei que nem iria. Eu achei que ele seria um pouco mais... Ele simplificaria alguns caminhos. Ele até se aprofundou um pouquinho. Mas alguns nem entraram, cara. A gente fala, principalmente a questão da Alia. Não sei se ficou... É porque assim, gente, essa parte... Quem viu o filme, tá? Vou entrar aqui numa zona, talvez, de spoiler aqui, mas avisando. Mas assim, esse Duna que a gente acompanhou, do Villeneuve, ele basicamente conta a parte que é um arco chamado O Profeta, que ele é o último arco do livro 1. E nele, primeiramente, o gap de tempo que acontece ele é diferente. Então, no livro, é citado que é 2 anos. É até uma parte que está com o Barão Harkonnen e ele conversa com o oficial dele e ele pergunta assim, há quanto tempo você é meu soldado, tipo, meu oficial de defesa? E ele fala, não, há 2 anos, há mais ou menos 2 anos atrás. Então, essa parte que acontece é em torno de 2 anos, assim. E o Paul e a Jéssica eles já estão estabelecidos lá, né? E aí entra... antes disso, quando eles começam, né? Antes de 2 anos atrás, a Jéssica, ela estava grávida e aí acontece uma das coisas que no filme, que no livro, é a coisa mais alienígena que tem, que é a questão da Alia, que é a irmã do Paul. Porque ela já fica presciente desde o útero. Então, assim, as descrições dela 2 anos depois são muito bizarras, porque tipo, ela é uma criança de mais ou menos 2 anos, né, Pablo? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ela conversa como um adulto. Ela tem a mente de uma pessoa adulta. Ela tem a mentalidade de uma pessoa adulta. Então, isso daí, por exemplo, no filme, o Villeneuve não fez. Ele fez tudo isso acontecer em menos de 1 ano. Então, a Jéssica ainda estava grávida, ela ainda ia dar à luz e ele retirou isso. Então, foi até curioso, né, Pablo? A atriz lá, você descobriu que ela estava... A Anna Taylor-Joy, ela é famosa, ela tá fazendo a voz, né, do feto, e depois ela aparece numa visão. Mas eu achei que ele ia descartar isso completamente, cara, por ser algo difícil de traduzir pro cinema. Em pouco tempo, né? Que se fosse vários filmes, ele tivesse muito tempo para trabalhar, seria mais fácil. Mas, assim, acho que foi até ousado ele adaptar isso, cara. Mas algumas coisas não entraram. Tem algumas coisas que são muito difíceis de traduzir, cara. Seja por estética ou por conceito. O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é outra adaptação de muito sucesso, eu não acho que ele tem conceitos difíceis de traduzir. O complicado ali é que você tem que ter muita grana. É muita grana. É um baita do investimento ali. É maquiagem, CGI, alocação, isso é o mais desafiador. Mas obras que têm conceitos difíceis é o que torna mais difícil, cara. E tem alguns livros que não têm conceitos difíceis, mas só são livros com abordagens mais realistas. Assim, acho que aí, quando eles acham um diretor certo, tipo um Poderoso Chefão da Vida, um Clube da Luta, ele encontra um diretor que tem identidade, como eu disse, e tem uma direção para aquilo que esses obras também acharam, né? Senhor dos Anéis também achou um, e o Duna também achou. Um diretor que ama aquilo e que tem visão para aquilo. Uhum. Ele entrega algo que tem identidade. Nessa questão de adaptação aí entra essa questão muito forte. Tipo assim, até que ponto ela tem que ser exatamente igual, né? Porque, por exemplo, nessa questão histórica aí, depois do Duna do David Lynch, né, em 84, em 2002... 2000 surgiu a série, né, Pablo? Teve uma série. Tem uma série, eu não vi, mas... As pessoas viram essa série, cara. Mas é uma série que ela tenta fazer o mais fielmente, assim, o livro. Então... Só falta grana, ela Cara, tá no sci-fi. Com respeito à adaptação, a galera critica muito, por exemplo, adaptações Netflix. Mas uma coisa que eu acho super difícil de adaptar, super difícil mesmo, é adaptar um anime para um live action.
Eu acho muito difícil. Mas eu acho que a Netflix conseguiu fazer com maestria aí com Death Note. Não. Com One Piece. Com One Piece. Foi uma série de sucesso, cara, que eu não fui com a expectativa alta. Não fui com a expectativa alta. Eu achei que não ia ser... Eu achei que ia ser realmente mais um Death Note. E que eu acho que eles saíram bem, cara. Eu acho que os personagens saíram bem. Eu acho que é uma adaptação que deu certo. Porque adaptar um livro é bem difícil. Vocês falaram da profundidade que tem de Duna. Mas adaptar uma parada que é surreal, velho. E eu acho que você pegou muito bem o gancho, Rafa, porque são semelhantes de certa forma. Tipo, Duna é muito difícil de adaptar para o cinema e One Piece era muito difícil para adaptar para um live action. Porque quando a gente para um live action, tipo, ele é muito mais voltado para uma questão comercial de tentar revitalizar, de certa forma, por mais que o One Piece não precisa disso, né? Mas muitas obras, principalmente Cavaleiro do Zodíaco, fazem muito isso. De tentar renovar o público, né? Não renovou, né? Não, o Cavaleiro do Zodíaco não pegou nem o público antigo, não trouxe público novo, fez as pessoas, na verdade, falar assim... Eu pegar meu filho para assistir e falar assim... Pai, era isso aí que você assistia quando você era timidade? Misericórdia. Lá fora. Aí perde público. Eu acho que fazer adaptações hoje em dia é bem complicado, cara. É bem complicado mesmo. E se errar a mão, eu acho que é uma receita de bolo. Se você errou a mão em algum ingrediente, se você exagerou ou deixou de colocar alguma coisa, cara, não dá certo. Você tem que colocar a medida exata. Exatamente. Porque você não pode pegar muito pastelão igual é no anime que faz, ou no filme, ou no livro. E você também não pode sair muito do contexto, colocar muito contexto ali na parada, porque não vai ficar legal. Mas eu acho que eles estão acertando, sim, Rafa, porque o One Piece mesmo ele foi essa prova, né? Acho que teve várias ao longo do caminho. Tem a questão dos games também, que eles... Eu acho que o mercado que mais está tentando investir é isso, é o mercado de games, de adaptação. Ele vai falar que Street Fighter foi bom. O filme. O filme de Street Fighter, eu tô colocando na camisa dele. O filme. Cara, mas quando eu assisti, é engraçado. Gente, sério. Isso é engraçado, porque na época que eu assisti, eu achei coisa fantástica. Mortal Kombat, então, eu achei incrível. O primeiro é muito bom, mas depois eles... E esse cara é o que fez Resident, né? Você tá ligado, né? Foi ele que fez a série de Resident Evil. Ele é casado com a... Como é que ela chama, Pablo? Mila Jovovich, que é a que fez a Quinto Elemento. Aí. Essa mulher, tudo que ela entra, velho, é um desastre, viu, cara? Menos Quinto Elemento. Quinto Elemento é bom. Agora, o resto... Tudo que ela entra esse é um selo, assim, ó. Pode ter... Tadinho. Pode ter lá... Ah, não, Pablo, não tem condição, não. Se chegar e falar assim, ó... Mesmo, vai fazer esse filme aqui, quem vai fazer é o Villeneuve. Aí, a atriz, ela. Eu falei assim, esse filme vai ser um lixo. Esse filme vai ser um lixo. Eu tenho a fé no Villeneuve. Nolan, vai ser um filme, Nolan. Falei assim, a atriz principal é ela. Falei assim, vai ser um lixo. É certeza, assim, cara. Ela toma as escolhas ruins na carreira. Mas voltando à questão aí do MK1, do Mortal Kombat 1, que foi o primeiro filme, é muito bom, velho. É uma adaptação muito boa. Mas, assim, nessa questão de jogos, eles começaram a acertar. Eu pessoalmente, eu percebi muito em animações. Que eles acertaram bastante, né? Vem Castlevania. Tem muita gente, principalmente que é fã de Castlevania, questiona, né? Mas, queira ou não, meu querido, deu certo. E, assim, Castlevania, o Cyberpunk, cara, o Cyberpunk, ele ressuscitou um jogo morto. Gente, esse jogo foi flopado. Essa série, ela reviveu o jogo, velho. É incrível. Eu fiquei assim, mano, com uma animação boa fase. E também teve a questão do Sonic. Teve o Mario. Cara, o Mario... milhões, incrivelmente. Cara. Nossa, incrivelmente. A Nintendo... Tem uma raiva da surpreendeu Nintendo. Também. Eles nos bloqueiam, eles cortaram o nosso use, mas eles fazem... verdade, eles acertam, cara. Que Mario? É inevitável. Tá atrás da cortina. É inevitável. Cara, mas é muito legal você pegar e fazer uma adaptação, mas também tem aquelas adaptações que floparam, né, velho? Igual que eles fizeram aí. Cara, o ator... Chegar ao ponto do ator principal de uma obra pedir desculpa
ao autor da obra, pedir desculpa pra ele. Falar, cara, desculpa por ter estragado a sua história. Depois do falecimento dele, é porque é um absurdo. Foi o que aconteceu com o Dragon Ball. Ele pediu desculpa? Eu não sabia. Ele pediu desculpa, cara. O diretor do filme ou o ator? O ator pediu desculpa. A tal ponto assim, cara, Akira, você tá partindo, mas desculpa aí por nós termos estragado a obra que você fez de todo o seu coração aí. Velho, esse ano nós perdemos uma das maiores mentes e mais criadoras de todos os tempos. Que assim, você não precisa ser fã de Dragon Ball, gostar de anime e tudo, mas tem que entender que o cara, a influência que ele fez, o impacto que ele deu de modo geral, no cinema, nos streamings, nos jogos, em todas as histórias, em todo mundo. Cara, de alguma forma ou de algum jeito, a gente acaba se cruzando com alguma coisa que o Akira fez. Sim. Cara, é surreal, né? A mente do Akira Toriyama. Cara, Akira Toriyama, ele é um cara tão bom, cara. Ele é um cara tão pode falar foda, né? Ele é um cara tão foda, cara. Que ele tentando abacalhar a própria obra dele, ele só fazia ela ficar melhor, cara. Já pensou? Cara, é incrível, não sabia errar, né? Mano, era incrível. Ele tentava desistir. Gente, não sei se vocês conhecem a história do Akira, mas o Akira, ele tentou destruir Dragon Ball, destruir no bom sentido, tipo assim, acabar com Dragon Ball, encerrar a obra. Queria se libertar. Ele queria se libertar, velho. Ele queria fazer outras coisas. Mas ele não conseguia. O que ele fazia tornava a obra melhor. A galera pedia mais. Cara, pensa numa parada que pro cara fazer. O cara lá no Japão, dentro de uma sala menor que essa, ele fazia uma coisa, a gente aqui no Brasil, em Montes Claros, falando da história do cara, velho. Cara, você tem que ser muito gênio. E 68 anos que ele partiu, realmente deixou um legado pesado aí para poder seguir depois, né? A gente falando das adaptações, tudo. Ele deixou o Dragon Ball que hoje você vai assistir um jogo de futebol, você vê as pessoas fazendo homenagem a isso. Sim. Você vai ver qualquer outro filme, série, tem menções ou referências. É muito forte mesmo. O Akira, eu acho que ele se destacava, cara, desde o início, assim, desde que ele começou. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando ele começou, o editor dele, que é outro gênio, às vezes eu acho que ele é tão gênio quanto o Akira, esse cara, porque ele conseguiu fisgar, ele conseguiu ver o potencial dele. Porque ele descobriu o Akira foi com uma paródia que o Akira... Na verdade, era um eles estavam fazendo uma campanha lá, como é que fala? Não é um torneio, não. Eu já ia falar torneio, tô falando Dragon Ball. Uma competição, de escritores, né? Aqueles de mangakas lá. Acho que eles fazem isso ainda lá hoje. Fazem ainda. Pra pegar, né? Potenciais, algumas pessoas que têm talento. E o Akira tinha mandado uma paródia de Star Wars. Aí, Star Wars, aí, papo, você quer falar de Star Wars? De Star Wars, cara. Ele mandou uma parodinha de Star Wars. Depois é até legal vocês pesquisarem. É bem interessante, é bem bonitinho os traços dele, assim, os bichinhos cabeçudinhos lá. E aí ele mandou a paródia, só que ele não podia ser paródia. Então ele não ganhou. Só que o editor dele, que eu não lembro o nome, mas ele viu potencial muito no Akira, né? E depois ele chamou ele pra fazer uma série. E aí ele começou a rebuscar o Dragon Ball, né, velho? E a gente fala... Tipo, você vê o quanto ele já se destacava dos outros. Os outros estavam tentando fazer o do mesmo. E ele tava ali só se divertindo, tentando fazer o que ele gostava. Ele amava Star Wars, as referências. E ele meio que moldou o que é anime shonen, né? Hoje em dia. Ele foi realmente um mestre, né? A gente vê os outros mangakas de One Piece e de Naruto, que acho que são animes rivais, mas, na verdade, eles se inspiraram muito no Akira. Sim. E tinham ele como referência, né? Eles consumiram quando eram jovens lá, né? Era o que eles consumiram e se inspiraram para criar a obra deles. Mas os arquétipos de Dragon Ball, eles são repetidos até hoje em anime, cara. Que é o arquétipo do Goku é praticamente todos os protagonistas de anime. Aí tem o mais mal-humorado pequenininho, que sempre tá lá também. Tem até a fórmula. Mas isso aí é mais uma fórmula shonen, né? Ele criou uma fórmula, assim. Que ele criou. Eu não sei se foi o Akira que criou. Eles já estavam desenvolvendo já essa fórmula shonen, assim, cara.
Mas é claro que ele se destacou, né? Ele foi um grande destaque. Popularizou, talvez, então. Popularizou. Pro Acho que, público. porque também... porque ele tinha essa coisa de não querer ser sério demais, né? A gente... Olhei um pouco. Nossa, o No clássico, início é velho... comédia. Comédia pura, gente. É descontração, assim. Tem suas coisas que hoje em dia não são Se não me engano, permitidas, mas... se eu não me engano, é um dos animes aí que mais levaram o público ao cinema para assistir filmes. Que lançaram filmes Eles têm alguns filmes, né? e que leva o público mesmo pra galera ir E o assistir. Cavaleiro do Zodíaco aí. Cavaleiro do Zodíaco, cara. Só um nerd Cara, assiste, Cavaleiro tá do ligado? Zodíaco Eles são da foi... mesma época, não é? Assim, é o mangá. Não, acho que é antes. Cavaleiros é antes. Eu acho Cavaleiros que é antes, né? Um pouquinho antes. Aqui pra gente, no Brasil, no caso. Não, o Ixi, mangá e aí? de criação. Eu digo porque De eles, criação você mesmo. vê eles, cara, você vê como o Dragon Ball é o que é o anime hoje em dia. E nos arquétipos de personagem. E o Cavaleiros não é. Eu achei pouquíssimo de Cavaleiros, mas ele é muito dramático, cara. Ele é muito sério. É. E não é mais. Não é isso mais. Anime. A, ideia, a Isso não existe ideia, mais a em ideia de nenhum Cavaleiros é realmente passar outra mensagem, Eles são outra tristes, pegada. cara. É porque Eles são intensos se não e me engano, tristes. cara, ele era da época de Hokuto no Ken. Eu acho que, se não me engano, ele tava bem... Cavaleiros estava bem naquela época, assim, cara. Porque o Dragon Ball, eles estavam com aquela formação que era, tipo, a trinca poderosa lá da Shonen Jump, que era o Dragon Ball, o Yu Yu Hakusho, e tinha o D-Box, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. Tinha o Hajime no Ippo. Eles eram os mais fortes, né? Os mais vendiam, que eram a Triforce da época, né? Uhum. Então, Cavaleiros era antes, cara. Cavaleiros era antes. Cavaleiros foi uma pegada bem legal que ela veio pro Brasil, cara, meio que de... A história é bacana. Porque ela não veio pra ser vendida, assim, como um anime top, foda, assim. Cavaleiros veio que numa pegada, num pacotão que tava vindo Godzilla. Olha só que legal. Filme? Caraca, não sabia disso. A Manchete comprou Godzilla, comprou alguns filmes, alguns produtos do Japão. Uhum. Tava comprando algumas coisas do Japão. Godzilla, e eles ofereceram, olha, nós temos alguns animes aqui também, que estão começando a fazer sucesso aqui. Vocês não querem testar aí, não? Levar pro Brasil e tal? A gente faz um preço legal pra vocês. Aí o Japão fez um pacotão e mandou pra cá. Mal sabiam eles. Mal sabiam que a história... Eles, mal sabiam a bagunça que eles iam fazer aqui. o impacto que ia ter no Brasil. É tanto que eu acho que Cavaleiro do Zodíaco no Mal Brasil... sabiam eles o que ela ia fazer na estante de Paulo. A história... Cara, Dragon Ball... aliás, Cavaleiro do Zodíaco... eles não esperavam que ia ser isso. Eles não esperavam que ia ser essa ascensão febre aqui, tão né? grande que ia Acho que ter. nem lá era, né? Tão Não, famoso ninguém assim no acreditava. Ninguém acreditava. Como é que chama a banda que gravou mesmo? A música dos Cavaleiros? Japão. É o Angra? É o Era Angra. o Angra. O Angra, quando eles gravaram, cara, eles nem sabiam que ia ser o oficial. Eles foram lá e falaram, vamos gravar a música. Eles gravaram, aí eles foram pra vocalista era casa. torturado em Foi todos foi pra todos casa, os shows. na hora que ele liga à noite, tá Nossa, passando cara, a abertura com a voz Era meu dele. ícone Foi, de- velho. de anime, né? Essa Sem história foi muito querer. interessante. Ele foi lá no estúdio, cantou uma música, nem sabia pro que ia ser. Depois ele ouviu a música já no desenho. Já tava lá. Ele falou assim, "Ué, como assim, mano? Você colocou um trem O brasileiro aqui?" em si gosta muito de consumir o que vem de fora, cara. É aí, pra gente já ir caminhando mais ou menos pro final, assim. Cara, por que a gente... Ou por que a gente não consome tanto produto brasileiro? Ou por que o produto brasileiro não é bom pra nós o suficiente? O que vocês acham? Cara, eu acho que falta incentivo, e isso tem a ver com o público, né? É uma cadeia que ela não se alimenta. Falta produção também, porque também falta incentivo e falta público. A gente não é pouco carente de história, não? Você acha? Cara, eu acho que não. A gente tem aqui, ao meu lado, tem um autor brasileiro aqui de obras, que um dia vão virar animações e filmes. Mas tem, cara. Só que, realmente, a gente tem essa cultura de consumir o que vem de fora. Acho que na capa do livro, se tiver um nome em inglês, ele pesa mais que o nome em português. Acho que a gente tem esse referencial, sabe? Até porque o que a gente consome de mais sucesso é, de fato, de fora. E lá tem um estímulo maior. E falando de filme, cara, é um pouco difícil. Porque a gente não tem essa estrutura aqui no Brasil. O mercado cinema do Brasil não é fraco. Mas ele tá longe de ser o que é um Ele Hollywood da vida. carece daquela
daquilo que a gente estava falando, do assunto sobre fazer orçamentos para pegar grandes orçamentos para fazer vários filmes e descobrir novos talentos. Falta isso. Eu não acho que esse tema é até forte. A gente até conversou isso, né, Rafa, lá no grupo Sim. lá, que é o Teorias Nerd, melhor grupo de Montes Claros Nerd. Mas a gente até falou sobre isso, sobre incentivo, a questão de cota, né, nos cinemas, de separar os filmes e deixar áreas reservadas só para filmes brasileiros. Mas, assim, eu não acho que resolve, porque É difícil, cara, porque você tem que mexer com a qualidade, não é? se você for listar, falar assim, Não, questão pra qualquer de questão. pessoa falar assim, fala pra mim 5 filmes brasileiros bons aí. Eu tenho certeza, sem conhecer a pessoa, pelo menos 2 ou 3 ela vai falar vão falar os mesmos. Talvez encaixe um ou outro, mas geralmente o padrão vai estar ali, 2 ou 3 filmes, todo mundo Sim. vai falar o mesmo. Então, as referências, né? Falta criação, cara, sinceramente. É porque tem essa coisa de, tipo, o brasileiro é tudo. Tipo, é filme, livro. Eles querem colocar uma coisa de identidade, da identidade brasileira, mas é sempre uma coisa sobre crítica social, assim. Então, se você não tem isso, se você não vai fazer uma crítica sobre a pobreza, sobre questões raciais, sobre questões de gênero, talvez. Apesar que gênero não é tão forte assim, né? Um estereótipo, né? Um estereótipo, assim. Se você não vai falar sobre isso, tipo, normalmente você não vai ser forte. E principalmente, para ser rentável aqui no Brasil, tem que ser comédia. Comédia vende. Pode ser a comédia mais ruim do mundo. Vende. É a única coisa, o que mais vende, assim, no meu ver. Então, tipo, tem esse problema, sabe? A gente não é igual Star Wars. Oh, meu Deus. Eu falando de Star Wars. Não é igual o cinema americano, que ele viaja para tudo isso, sabe? Ele viaja pelo universo, sabe? Ele bebe da cultura. Gente, Star Wars aqui, pegando de novo, né? Star Wars é uma criação que bebe totalmente da cultura oriental, velho. Uhum. Os americanos estão pegando ali um monte de coisa ali do mistura, Kurosawa. Todas a maioria das coisas... Faroeste. Era faroeste misturado ali com samurai. Então, eles viajam e vendem, sabe? É muito amplo. E aqui não. Aqui tem que ser isso. Porque se não for, você não vai pra frente, sabe? Virou meio que uma regra, né, cara? Porque, assim, você olha pro mercado coreano, você logo vê ali os doramas. O mercado coreano cresceu muito com filmes também. Star Wars. O mercado, Star Wars, o mercado O que tá acontecendo com Star Wars aqui? americano, o mercado americano você vê muito ali dos filmes que fazem grande sucesso. Você olha pro México, cara, você lembra logo das novelas mexicanas e você lembra de Chaves, Chapolin. Sim. Cara, eles ficaram fortes. Ninguém faz as melhores novelas do planeta são vindas do México. Mas do Brasil são famosas também. São cara, boas não no pode, meio do né? Brasil, mas eu acho que falta um pouco ainda do tato, igual ele estava falando. Falta um pouco ampliar um pouco essa parada Da identidade. da identidade, assim. isso. Ampliar um pouco, porque a gente fica muito fechado naquela crítica social ou naquela parte da pobreza do Brasil. E a gente tem muita coisa boa para mostrar, eu acho. Eu acho que não é deixar de fazer essas coisas. Porque elas dão um senso de identidade. Porque, por exemplo, igual você falou, Coreia deu certo com seus doramas e outras coisas, né? Também tem a questão do K-pop. Que é a identidade deles. A identidade deles. A gente vê a Índia. A Índia tá absurda, cara. A Índia tá um dos países que provavelmente vai bater a China, principalmente em questão de população, de PIB e tudo. O Bollywood deles nunca teve tanto destaque. Eu nunca ouvi os caras dando tanto espaço para falar de Bollywood como teve no ano passado, né, Pablo? Teve o RRR, né? O RRR, tipo, teve destaque. Então, assim... Tem essa questão os filmes italianos também, né? Teve a questão dos faroestes, alguns filmes de terror. Então, eu acho que não é tirar, tá? Não, eu não falo tirar, mas eu acho que é tentar dar voz e destaque para obras, assim, mais de ficção aqui no Brasil, sabe? Dar o destaque correto. Porque isso daí depois vai virar também adaptações para cinema. Isso também vai ajudar no cinema.
Sim. Eu falo na questão de livros, assim, questão de literatura, porque normalmente a gente estava falando sobre adaptações, igual o Duna. Ela só surgiu porque teve um grande escritor, o Frank Herbert, então, tipo, que inspirou o Villeneuve a fazer, né? A montar isso. Ele teve uma estrutura. Você é a favor do incentivo? Você é a favor do incentivo de cotas ou horários ou salas de cinema direcionadas especialmente para o cinema brasileiro? Você acha que o caminho é esse? Você colocar ali e falar, olha, o cinema tem que ter passar o filme brasileiro por semana, por exemplo. Não, acho que não é isso. Não. Eu acho que não pode ser a força, cara. Não é. Eu acho que é ter o suporte do governo, de certa forma, a estimular a área de cinema, as pessoas que estão estudando, a dar suporte para essas pessoas. Para elas terem estrutura para poder fazer curtas, começar, sabe, a estimular o mercado. Porque eu acho que a Coreia não foi do dia na noite, não foi tipo assim, o governo chegou e falou assim, é o seguinte, vocês vão fazer série de romance e vai dar certo. Eu acho que não foi isso, cara. Eu acho que eles foram dando liberdade, eles foram tirando o público, né? eles foram tirando... O Brasil também é cheio de burocracia, né, gente? Então, assim, eu acho que é tirar essa burocracia para essas áreas para poder estimular. O mercado ele vai se ajustar, gente. Eu não falo que o governo tem que resolver, tá? A gente está entrando numa parte política aqui, é meio delicado. Mas, assim, eu não acho que eles vão resolver, mas eu acho que eles têm que soltar as rédeas, porque Dá liberdade criativa pra galera, porque né? aí o mercado ele se ajusta, velho. Ele vai se encontrar, entendeu? Dá liberdade e dá o suporte que vocês falaram, porque para produções que não são dramas ou filmes que são sobre críticas sociais, talvez peça um pouco mais de orçamento, né? Eles têm que ter um retorno, cara. É difícil. Na hora que mexe com dinheiro, cara, sempre fica difícil. Até em Hollywood fica difícil parada também. difícil de falar. E, assim, dentro das produções que tem aqui dessas temáticas mais brasileiras, entre aspas, ela tem filmes maravilhosos, cara. Filmes muito bons aqui no Brasil. Só Sim. que para essas produções, assim, que talvez eles queiram ousar um pouco mais visualmente ou com conceitos, isso pede mais grana, cara. E aí é isso, é um incentivo, é arriscar, né? Acho que ninguém quer arriscar, né, cara? É arriscar. Na Netflix acho que é mais fácil, né? Em streamings é mais fácil. Sabe o que O é retorno fácil é também? diferente, né, cara? A gente chegar ao final do episódio. Não é fácil não, cara. Que isso. É difícil, né? Galera, a gente vai chegando ao final desse primeiro episódio e foi maravilhoso, cara. Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado, cara. Obrigadão. E a gente vai chegando ao final desse episódio e queria deixar aqui o agradecimento a Pablo, a Wesley, que, cara, a gente tem assunto pra gente ficar aqui horas e horas falando. Horas e horas falando, porque esses caras são feras nessa parte de cinema, dominam tudo. E então, Pablo, seus agradecimentos aí pra galera, o que você tem pra dizer? Uma recomendação? Cara, Câmera da Verdade. quero agradecer a você pelo convite. Obrigado, Wesley. Obrigado, pessoal. Para as pessoas que estão assistindo, vejam filmes, cara. Vejam filmes que te tirem da sua zona de conforto. Quando você está vendo o filme, você está, em cima de filmes diferentes, está experimentando o mundo sob outra perspectiva. Histórias diferentes que vão te colocar em outros lugares que você jamais estará, né, na sua vida. Então vejam, consumam. Consumam arte no geral. Filmes, livros. E é isso aí. É bom, né? Eu me propus a assistir um filme por dia. Boa. Eu tô conseguindo, até agora, desde o começo do já ano, fiz isso. E ver eu tô um assistindo um quadrinho filme também, né? e ler pelo menos Ler 3 também. quadrinhos por mês. É difícil, eu Você tenho tem criança dois- pequena você e tem tal, dois mas eu filhos, tento né? encaixar. Mas um filme por dia eu tô conseguindo até agora. É legal, cara. Isso Wesley, isso o que você tem pra dizer? É só agradecer, né? Esse suporte aqui incrível aqui, o convite seu, Rafa, muito obrigado. Participar aqui, estar aqui com meu amigo Pablo aqui, é sempre muito bom a gente conversar, fazer essa resenha. E eu acho que repassar de alguma forma o que a gente conhece, sabe? E fazer exatamente igual o Pablo falou. Gente, vamos tentar consumir um pouco mais aí, ter um pouco mais de curiosidade, né? Os filmes vão estar lançando, tipo, vamos ver o filme, vamos ver o livro, vamos ver o quadrinho, porque sempre soma, gente, de verdade mesmo. Uma área que eu acho fantástica, assim, tudo, cinema, quadrinhos, jogos. Então, é um incentivo e eu espero
estar aqui na próxima vez aqui, a gente conversando, porque igual o Rafa falou, tem coisa demais para conversar, é bom demais conversar, desenrolar aqui, falar sobre coisa, a gente falou de Dragon Ball, de Tuna e tudo. Então é isso, gente, muito obrigado. Galera, e esse foi o primeiro episódio. Com certeza nós vamos ter mais aí, porque assunto não falta, tem muita coisa pra gente falar, tem muita parada pra gente trocar ideia. E você pode nos seguir nas redes sociais. Nós temos aí o nosso Instagram, que é o Rafa Santos Sala Nerd. Você pode mandar sua sugestão de assunto ou sugestão de convidado pra gente trazer aqui. E também pode nos mandar no Sala Nerd, que é a nossa outra página que a gente fala todos os dias de muita cultura pop, nerdice. É a maior página do norte de Minas que a gente trata dessas paradas. Então, você é convidado a nos seguir, se não for intimado a nos seguir, com certeza, para você ficar por dentro de tudo que vai rolar, tá bom? A gente agradece vocês demais. Quem faz tudo isso aqui girar é você. Então, não deixe de nos acompanhar, porque certamente no próximo episódio a gente vai ter um assunto bem mais interessante, bem mais legal e falando ainda mais de cultura nerd com vocês, tá bom? Agora a gente aguarda vocês. Valeu, até a próxima.